outras portas se... Eu preciso aprender um pouco a quê? Preciso aprender um pouco a ler. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Vamos já nesse clima de oração, né? Porque o Senhor diz que quem canta reza duas vezes. Então que nós possamos fazer nesse momento nossa oração, nossa entrega. Louvar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Agradecer ao Senhor pelo nosso oxigênio. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na presença dEle. Que nós possamos respirar bem fundo e sentir todo o oxigênio que passa pelo nosso organismo. E lembrar que o Senhor, quando nos criou, Ele deu o sopro da vida. O próprio Espírito Santo de Deus habita em nós. E que nós possamos lembrar, assim como diz nessa canção, que Ele não desiste de você. Vou aumentar aqui para vocês ouvirem. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Não onde você estiver agora, se é na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, canta pro Senhor, junto com o Senhor. Olha que lindo. Eu sou pagodeira, né? Olha que delícia, gente. Meu grande amigo Marquinhos Gomes, muito obrigado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu. Bom dia, irmãzinho. Botou só a bandeira. Se você caiu, tentando acertar. Enquanto isso, vamos enviando aí o foguete de Jesus, convidando aquela pessoa querida para tomar um café com a gente, né? Vamos abençoar outras vidas. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de Ele não desiste nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar.
Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ainda bem que ele não desiste de mim também, irmãozinho. Bom dia, Yara. Nunca vi um amor tão grande assim. Bom dia, bom dia, bom dia. Ele não desiste, gente. Não desiste, não desiste, não desiste. Acredita verdadeiramente nisso, que ele não desiste. Nem de mim, nem de você. Nunca. Não desiste. Bom dia, oficial. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai esteja com a gente sempre. Que alegria, uma sexta-feira, a gente já poder estar aqui na unção do Espírito Santo. E como que eu amo, né, gente? Eu falo assim que antigamente, vou até voltar aqui para nós ouvir. Eu às vezes me cobrava, sabe? Eu me cobrava assim, que eu amo pagode, né? Sou pagodeira nata, na raiz. E eu me cobrava às vezes, muitas vezes, sabe? Nossa, Tatiana, mas você é uma menina lá da igreja, você vai ficar ouvindo essas coisas. E aí, gente, eu entendi que realmente a alegria do Senhor é a minha força, né? E olha que delícia, poder dançar um pagode com Jesus, acreditando verdadeiramente que Ele se importa comigo. Eu pego Ele pra bailar direto, gente. E quando a gente encontra essa liberdade em Cristo Jesus de ser quem nós queremos ser nele, a gente se liberta de um jeito de entender que realmente nós estamos fazendo a vontade dele. Porque a gente sabe que é do agrado do Senhor quando você ouve assim, ó, um pagode, e você louva o Senhor sem se preocupar quem tá do seu lado. E não é o pagode, não é a letra, que o estilo que você gosta. Bom dia, mãe, benção. É você entender que se Jesus conhece o nosso interior, será que nós estamos... Vou parar aqui, depois eu volto ela pra gente ouvir. Será que você tá se conhecendo ao ponto de ter essa liberdade em Cristo Jesus? Será que eu e você, a gente tá se conhecendo a esse ponto? Eu acredito que sim. E se a gente não se conhece 100%, a gente tá buscando conhecer cada dia mais, porque a gente tá buscando estar no encontro com Ele. Uma simples atitude de tomar um café. E eu tenho certeza que o dia de vocês tem sido diferente, né? Padre eu vou pesquisar esse padre, então aí vou bailar uns pagodes com ele, irmãozinho. Ai, gente, tá vendo como não sabia disso, ó. E eu me julgava, gente, vocês acreditam? Eu me cobrava demais. Eu me cobrava porque lá fora, o mundo às vezes planta na gente, quer rotular, né? O que nós devemos e o que nós não devemos ser. Só que na verdade a gente esquece de um pequeno detalhe. Essas pessoas às vezes, por mais bom coração que tenha e tudo mais, e ela quer rotular a gente, ela também é humana assim como a gente. Então por isso que eu pego no pé mesmo de vocês entenderem verdadeiramente esse agir de Deus no silêncio, no cuidado, no amor de uma forma única e especial. Você buscar essa intimidade diária com Ele, de entender quem Ele é e quem Ele sempre será. E o que Ele gosta de ver em nós, se aquilo agrada o coração dele. Por isso que a alegria tem que ser algo, igual nós falamos ontem, do ser e não do ter. Eu não preciso ter para que eu seja feliz. Eu preciso entender que eu sou e estou no caminho. E hoje a palavra do Senhor vai falar muito disso para nós. Vamos lá então? Mergulhar um pouquinho no evangelho de hoje. A primeira leitura, ela está em Hebreus. Como que a gente está conhecendo Hebreus, né? Que delícia esses últimos dias. Vocês vão falar assim que vocês estão ficando top. Fala pra mim que vocês já estão top. Já tá tudo marcado, tudo rabiscado. A carta de Hebreus aí na Bíblia de vocês.
E não vem com esse papinho assim, não, ai, mas minha Bíblia eu não posso marcar. É seu Jesus, se comunica com ele, gruda nele, a marca. Se não quer marcar nela, pega post-it, desenha, marca aquele dia, o insight que veio, o desejo assim do coração que o Senhor citou em você. Porque depois de algum tempo que você volta, bom dia, sim, maravilhosa. Depois de um tempo que você volta, você fala, caramba, nessa época eu estava desse jeito. E uau, como que hoje as coisas mudaram. Ou senão, nossa, nessa época eu tava tão destruída e eu achava que eu ia morrer lá. Eu venci. Então o que eu tô passando hoje não vai ser nada. Então fica aí a dica a minha, como vocês sabem, é toda rabiscada. Não rabiscada com falta de amor e cuidado. Mas a gente precisa... Bom dia, Lu! A gente precisa quebrar um pouquinho, às vezes, esses padrões, né? E eu vou pegar muito no pé de quem tá com Jesus aqui, de entender que existe uma grande diferença entre ter o respeito e entre seguir o que o mundo diz. A gente precisa ir na mão contrária. E qual é a mão contrária? A mão do que o Senhor deseja de nós. Então, para que nós possamos entender o que Jesus deseja de nós, nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente e buscar conhecê-lo todos os dias, porque ele habita aqui em nós. A gente só precisa dar é como se virasse uma chavinha assim, ó, pode funcionar agora. Ele nos dá esse livre acesso. Então, hoje é Hebreus 10. Deixa eu pegar aqui na minha de novo. Hebreus 10, do 32 ao 39. Quem está com a Bíblia Ave Maria, a página 1534. Quem não está, vai ter que procurar. Bora lá, quem encontrar fala amém, ou misericórdia. E aqui, gente, essa passagem de Hebreus vai falar muito sobre a perseverança, fidelidade. Engraçado que eu acabei de falar perseverança aqui, lembrei de uma coisa, Simone. Amém? Amém, misericórdia. Bora lá então, né? Então, na primeira carta, a primeira leitura, está lá em Hebreus 10, 32 do 39. Vai dizer assim, ó. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Quando apenas iluminados, amém, Lu? Amém. Obrigada, Lu. Quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Vai pegando isso aí, galera. Às vezes, eres apresentado como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornai-vos solidários do que assim eram tratados. Com efeito, participante dos sofrimentos dos prisioneiros, e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens. Aceitaste com alegria confiscar todos os vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele te prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa da sua fidelidade. Mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele.
Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens e mulheres de fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, tá vindo dando aqui uns esfregando nossa cara esses dias, né? Que delícia! Eu gosto quando Jesus vem assim e não fica de cerimônia. Sabe aquele amigo que chega e já chega assim, ó, já vai chutando tapete, já vai sentando no chão, já abre sua geladeira e fala, ó, senta aqui, vamos bater um papo reto? E Jesus, ele é bem assim com a gente. Se a gente não olha com amor essa passagem, só vai olhar o que aqui assim? Nossa, mas então se eu tô tendo problema, eu tô com situação difícil, e porque às vezes eu vou esmorecer um pouquinho na minha fidelidade, na minha perseverança, nossa, o Senhor não quer mais eu? A gente olha com um olhar de vitimismo, não é? E aí vocês vão ver que no decorrer do tempo, se já não estiver acontecendo, né? A gente já não aceita mais isso nem de nós, de ficar nesse coitadismo. Porque ali, olha que ele vai falar bem no começo, lá no versículo 32. Lembrai-vos dos primeiros dias. Quando ele fala que lembrai-vos dos primeiros dias, é como se ele tivesse dito que é um hábito nosso de ficar preso. Então volta lá, deixa eu te mostrar lá. E quando ele fala disso, gente, é para que nós possamos verdadeiramente modificar ali, modificar tudo esse curso que a gente tem o hábito de seguir e que nos leva a caminhos que não é que o Senhor quer. Amém, Lu, amém. E aí quando ele vai falar assim, dos dias anteriores, né? Ficai ali a lembrar dos dias anteriores. Quando ele fala esses dias anteriores para nós, o que ele está dizendo ali? A gente precisa lembrar do período quando a gente ainda não era convertido. E quando que eu não fui convertido? Ontem. E amanhã, quando que eu não vou ser convertido? Hoje. Por quê? Porque a nossa conversão, ela tem que ser diária. Diária. Não é assim, nossa, eu encontrei... Sabe aqui... eu falo mesmo, porque aqui quem tá tomando café comigo com Jesus é que gosta de mim, gosta de Jesus. Se não gosta, depois vai embora também, né? Então, eu falo mesmo. Sabe aquele povo que vive, não cria vergonha na cara, sabe o que tem que ser feito, e aí fica aí deslizando, e de repente resolve, bom dia, amor da minha vida, e o baby, como que tá? Minha princesa, que delícia você aqui. E aí aquele povo fica se desviando, num regaço total, curtindo o que é gostoso das coisas erradas, e de repente ele simplesmente resolve o quê? Criar vergonha na cara. E aí o que ele vai falar? Encontrei Jesus. Vai a merda. Se você também era um desses que falava, você não pode mais falar, você não pode aceitar mais isso. Porque Jesus, ele nunca sumiu. Jesus, ele vive e reina em nós sempre e para sempre. E para toda a eternidade. Quem se encontrou foi você. Não adianta a gente colocar o peso maior nas costas de Jesus, não. E aí, o que acontece? Agora eu sou um homem, uma mulher convertida. Aí vira aquele cristão chato. Vira aquele cristão insuportável que antes estivesse no pecado. Nossa, Tati, antes estivesse porque lá ele ia estar sendo mais verdadeiro. Ele ia estar sendo humilde, entendendo que ele estava na podridão e tá tudo certo. E era uma escolha. E aí vira aquele cristão insuportável porque ele acha que agora que ele encontrou Jesus, porque Jesus não estava perdido, né? Quem estava era ele. E o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai virar aquele chato. Calma, menina. Eu tô super calmo, irmãozinho. Fala mesmo, gente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não gosta de... tem hora de romantismo. A gente, às vezes, romantiza demais. Não é? E o Senhor, ele não tem tempo de esperar. Ele fala, o tempo de vir tá próximo. E aí? E aí, gente, eu tô super calma. Mas às vezes a gente precisa ouvir isso, não é verdade? Fala pra mim aqui, ó. E vocês tudo estão continuando aqui então comigo. Então quer dizer que de alguma forma, vocês também é esse perfil aí que não se conforma com esse tipo de atitude. Que vocês já estão maduros em Cristo Jesus de entender que a decisão é minha.
E eu não encontro ele quando eu vivo uma conversão. Eu preciso entender que eu me encontro em Cristo Jesus. Não é verdade? Se eu estiver errada, gente, vocês me corrigem. Mas assim, o Senhor manda eu falar, eu falo. Eu sou obediente. E tá tudo certo. Eu quero preparar, assim, às vezes algo assim, sabe? Eu não fico preparando o que eu vou falar. Sabe por quê? Porque daí não vai ser ataque, sabe? E eu preciso que o Espírito Santo de Deus que conduza. E eu só sou obediente ao que ele manda. E eu vou e obedeço. E aí quando ele vai falar então desses dias anteriores, gente, lá no comecinho ele vai falar desse tempo após a nossa conversão. Que provavelmente quando a gente era ali aquele recém-convertido, porque como eu falei, a gente tem duas conversões. Tem aquela que a gente vive aquele uau! E fala que encontrou Jesus, mas na verdade Jesus não tinha sumido em nenhum momento, era a gente, né? Então, eu me encontrei em Jesus. É diferente do que eu falar, agora encontrei Jesus. É totalmente diferente, não é? Bom dia, Fer, querido. Que Deus nos abençoe grandemente. Agora, quando a gente lá ainda é recém-convertido, o que é isso? Pensa, você sai de um encontro, de um acampamento. É isso mesmo, Lu. Eu me encontro em Cristo Jesus. Exatamente isso. Tá vendo, gente, como vocês são belezinha, meus parceiros aqui? É isso. Não é Jesus, ele não tá perdido, não. Aqui, ó. Se você quiser, eu te levo ele. Ele tá aqui na minha casa, na palavra. Eu acho que qualquer um aí tem. E vai olhar se Jesus não tá cheio de pó lá. Assim, é isso que às vezes tem que falar pra aquele irmão que fica aí no mimimi com você. Vai na casa dele. De verdade, gente, faz essa experiência. Faz, depois vocês me contam. Aquele irmão que fica do mimimi, do papapá, do ppp e ttt e tatatá, vai na casa dele, de verdade, e vai encontrar lá o Jesus que tá perdido. Com certeza, gente, ele tá no meio da poeira. Ele tá no meio da poeira do Salmo 91, da folha amarela toda amassada. Coitado, ele tá sufocado no meio do pó. E aí a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado com Jesus. Eu falo que não tô meio de brincadeira, mas é sério. E aí, quando o Senhor vem falar isso do recém-convertido, quando que é o nosso momento de recém-conversão? Todos os dias. Mas ele é mais fundo, a recém-conversão, quando a gente precisa enfrentar aquela forte situação, aquela forte reação que depois, posteriormente, depois daquela situação, nos acalmou, nos acalentou. Alguém aqui já viveu algum momento assim? Que parecia que estava naquele barulho, daquela luta, daquela guerra, daquele negócio que parecia não ter fim. E aí, de repente, ele permanece firme, ele vive convertido em Cristo Jesus, e daí vem aqui a calma. Ufa, passou. Eu achava que não ia passar. E é uma delícia, não é? E aí quando o Senhor fala ali, ó, ele fala de uma forma gritante para nós. Ali nas cartas de Hebreus, onde ele vai falar assim, eles deveriam considerar, imagina essas duas palavrinhas em negrito, bem grande assim para você, deveriam considerar, porque em seguida ele vai falar que foram iluminados por Deus e ficaram firmes apesar de todas as lutas que enfrentaram. Deveriam considerar. E quando ele fala isso, ele está olhando para mim, para você e dizendo assim, filho, filha, de verdade, cara, eu te admiro tanto. Papai aqui te ama tanto. Porque, ó, tu foi guerreiro, tu foi guerreira, você ficou firme ali. Rapaz do céu, ó, tô aqui. Papai, sabe aquele papai na festinha do filho? Que o filho ali, quem é pai e mãe vai saber, vai entender o que eu tô dizendo. Que a gente fica assim, ó, cadê meu filho procurando? E quando o filho tá lá na frente, ele fica assim, cadê meu pai, cadê minha mãe? Quando acha, ele abre o sorriso e fica ali. Aí a gente bate aquele orgulho, aquele é meu filho, aquela é minha filha. Quando o Senhor fala aqui que nós fomos iluminados e nós ficamos firmes na luta que nós enfrentamos, é bem essa situação que nós vivemos com o Senhor. Ele ali sentado, olhando nós no meio de todo o pecado, destruição, dos mimimi, da desculpa que os outros colocam, só que nós decidimos viver a conversão nele.
Olha que lindo esse cuidado, Senhor. Agora vocês me falam, a forma que eu falei, dá pra entender no amor agora? Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Sabe por quê, gente? Vocês vão conversando comigo aqui, viu? Sabia que quando vocês conversam comigo aqui, o Facebook e o Instagram entende que é conteúdo bom e ele começa a entregar para mais pessoas. Então, eu e você é responsável por poder levar Jesus no coração das pessoas. Eu estou aqui com Jesus todos os dias, partilhando a palavra com vocês. E o que compete a vocês junto comigo é partilhar da palavra aqui, ó. Apertando o botãozinho, comentando, conversando e batendo um papo comigo também, tá? E aí, gente, voltando aqui, a gente tem uma grande tendência de nos esquecer das coisas que Deus faz pra gente, não é? A gente só se pega às vezes pra lembrar, a gente lembra, mas a gente não traz aquela questão de um supervalorizar, sabe? Eu tiro por mim muitas vezes. Às vezes eu vou passar por uma situação que não é igual àquela que eu já passei, mas daí eu fico preocupada, eu fico nervosa, fico ansiosa, e aí por um segundo eu tenho que parar e lembrar que Tatiane, calma, lembra lá, ó, que ele cuidou. Lembra aqui, ó, que ele fez. Então aqui não vai ser diferente. E quando eu entendo isso, as coisas velhas passam e Deus permanece. Eu me fortaleço, eu persevero e eu permaneço fiel. E é simples assim, por mais louco que seja. Quer esmurrar a parede? Esmurra. Mete a cabeça na parede, grita, chora, faz o teatro, igual eu já faço. Às vezes eu tenho que fazer isso, gente. Vocês acham que eu não faço isso? Às vezes eu tenho que fazer isso. Bom dia, Carlos. Às vezes eu tenho que fazer isso também. E tá tudo certo. Porque a nossa verdade, ela vem mais quando a gente tá no regaço da dor. Não é assim? Às vezes quando a gente tá alegre, a gente só fala assim, ai, Jesus, obrigada. E aí a gente segue. Agora quando a gente tá na dor, a gente faz. Quem faz aí campanha, faz terço, faz novena, faz corrente dos negócios lá não sei de quantos dias. Não é assim? A gente devia ter essa vergonha na cara todo dia. De acordar e de madrugada, em vez de acordar de madrugada para poder... Ai, Senhor, que nem eu. Por muito tempo, as minhas orações da madrugada eram assim... Ai, Jesus, como eu já comentei com vocês, né? Cura meu casamento, salva minha família. Ai, Senhor, cura o coração do preto. Ai, Senhor, ai, Senhor, ai, Senhor. Aí teve uma fase, e depois eu falei, Tatiane, cria vergonha na sua cara, menina. Porque teve uma vez que eu relaxei, teve um período que eu relaxei. Minha caminha tava tão gostosa, quentinha de madrugada. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa caminha, obrigado pela minha família. Pagado. E aí, eu comecei a parar pra pensar, não, se adorar o Senhor na dor é bom, porque Ele acalenta, Ele acalma o coração, quão louco deve ser adorar o Senhor na alegria e compartilhar com Ele as vitórias que eu tive no meu dia. Aí eu, uau, voltei. Irmãozinho, que hora você tá acordando, né? Já mudei o horário, porque ninguém mais levanta comigo. Papapá, ttt, tá bom, então, ó, vou mandar a novena pra você todo dia, pra nós ali ficar orando. Ó, não sou bom em novena, não tem problema não, eu mando. Ele vai chegar aí, você quer ler ou não ler, o problema é seu, mas vamos lá, que vamos. E um bom dia sai ali, às vezes tropeça no meio da madrugada e não acorda e tá tudo certo, mas depois já acorda outro horário. Mas a perseverança, a decisão de estar em Cristo Jesus, cuidando não somente do nosso interior, mas cuidando também dos nossos irmãos. Pensa no meu coração quando eu tomei a decisão de voltar. Olha que louco, gente. Isso só acontece nas madrugadas com o Senhor. Eu decidi assim, falei, nossa, Deus, tô com uma saudade. Eu peguei Covid, né? E fiquei bem mal. Bem mal mesmo. E tá tudo certo. E aí, gente, meu marido teve, cuidei dele e tudo mais. E aí chegou o dia que eu caí ruim. E aí eu fiquei bem zoada. E teve dias que eu não conseguia respirar. E aí eu ia pro hospital, tudo. E aí Deus foi colocando médicos assim, abençoadíssimos no meu caminho, que
que foi fazendo exames antes do que deveria ser feito como um raio-x, porque hoje, como tá muito superlotado em tudo, se você tem alguma febre, alguma reação que condiz com aquilo, daí que eles vão fazer, né? E tá certo, porque é uma demanda muito grande. Mas eu cheguei lá e eu falava, Espírito Santo, conduza quem aqui vai estar. E eu puxava assim... E aí, gente, era bem no começo, quando eu tinha aceitado de Jesus, vim com a palavra do dia, que era aqueles videozinhos de 4 minutos, assim, que eu fazia. E aí eu não tinha oxigênio para poder partilhar. E aquilo, gente, sabe assim, me deixou muito mal. E eu me emociono de lembrar, de ver o zelo de Deus. Aqueles dias... E o Pelé é prova disso, né? Teve um dia que eu mandei um áudio pra ele. E eu puxava assim. E ele tentando falar, sabe? E a hora que eu acabei o áudio, eu me despenquei a chorar. Não de medo do Covid, porque eu entendi que o que eu tenho que passar, eu vou passar. Ninguém vai passar por mim. Mas eu me entristeci, porque eu falei assim, Senhor, agora que eu tô conseguindo fazer o que o Senhor me pediu, eu não tenho nem voz para poder falar do Senhor. Como vai ser? E ali eu entrei com as medicações, com tudo, e dias horríveis, e parecia que tinha dia que eu não ia dar conta. Mas uma coisa eu não deixei. Por mais que eu chorei, eu me entristeci, eu não perdi minha alegria. Porque, como eu falei pra vocês, a alegria é algo que nós somos e não que nós temos. A tristeza, ela é um sentimento e ela é passageira. Então nós ficamos tristes, mas nós não somos tristes. Entende a diferença? E aí teve um dia, eu me recordo que as crianças não estavam aqui, estavam lá na casa dos meus pais. E tendo que ficar longe deles, e os meus pais moram fora, e aí eu dei um passo assim, para poder chegar perto do meu pai e da minha mãe, eu não podia abraçar os meus pais, por amor. Eu tive que aceitar ver meus filhos ir, por amor. E às vezes a gente precisa entender que o zelo e o cuidado de Deus também tá nisso. No valor daquilo que é importante para mim e para você. E quando eu entendo que o amor de Deus, o valor que Ele deposita em nós, às vezes vai estar em meio a um deserto, eu preciso louvar e glorificar Ele. E não lamentando, mas vendo o que o Senhor quer extrair de bom disso, de mim. E aí, gente, eu não conseguia. Eu acho que eu emergi de uma forma em ouvir o Senhor através dos outros irmãos, que daí eu vi o quão é importante estar aqui com vocês. Porque talvez hoje, ou amanhã, ou quem sabe o dia que for, vai ter alguém como a Tati há um tempo atrás, que não podia falar. Mas o Senhor cuidou de filhos obedientes ao seu chamado, que foram lá anunciar Ele. E ali eu me fortalecia. E naqueles irmãos, quando vinha falar, e eu sei que não era eles, era o próprio Senhor, era vídeos que eu via no YouTube, era lives que eu via no Instagram, e aquilo me fortalecia a viver e superar mais um dia, e mais um dia, sem ter a certeza de nada. E aí, de repente, vinha a notícia, conhecido, fulano tal morreu, Covid venceu. E eu falava, Covid não venceu nada. Covid não venceu nada. Porque essa pessoa, ela passou o que ela deveria passar, ela cumpriu a missão dela. Ela honrou até o fim. E o Senhor
já estava escrito que ela precisava viver aquilo, por mais dolorido que fosse. Assim como é quando acontece um acidente, assim é como quando a pessoa tem um câncer, assim é como qualquer outra situação ou doença. E eu falava, Senhor, quanto tempo eu tenho para mim respirar? Eu não sei. Você não sabe. E teve um dia assim que eu tava bem cansada, sabe? Cansada. A palavra é essa, exatamente isso. Eu estava cansada. Eu trabalhei muito meu psicológico todos os dias para poder não me abalar e me manter firme e fiel, mas eu estava cansada. Aí o Rubinho veio assim, de frente comigo e ele olhou para mim assim. E aí ele pegou e me deu um abraço e ali eu esmureci, sabe? E eu só chorava. Foi um choro assim tão curador, sabe? E ele ficou em silêncio. A voz dele saía só no olhar e no abraço dele. E foi a melhor conversa que nós tivemos em todo o nosso tempo de relacionamento. E aí eu lembrei daquela Tati lá atrás, que muitas vezes estava ali fora da casinha, mas fora da casinha do que Deus queria, eu estava só dentro da minha casinha, do meu mundo, do meu olhar. E eu para ele, e eu falava para ele assim, fala comigo, eu não quero confessar, eu quero conversar. Se eu quisesse confessar, eu ia falar com o padre. E ele não abria a boca, ele ficava parado me olhando e falava, não tenho o que te falar. E eu ficava revoltadíssima, revoltada. E aí eu vim até o Senhor. E aí eu não entendia que as crises, elas geravam uma união entre os irmãos. Assim como vai falar nessa passagem de Hebreus. Ele fala que aqueles que foram perseguidos pelo cristianismo, eles foram envergonhados publicamente. Não é assim que o Senhor fala na palavra dele? Quando eles eram presos, quando a igreja não tinha sido ali acabada, e quando situações aconteciam. E eu estava exatamente vivendo isso na minha cabeça. E aí é para vocês verem como que a maturidade em Cristo Jesus, como que isso o Senhor foi cuidando e lapidando. Chegou um momento onde vem esse vírus, é tudo muito novo, é um misto de dúvida, medo, insegurança, dor, porque quando a gente perde ali um ente querido é dolorido, sim. Não tem como falar que, cara, é a coisa mais louca. E aí você entra na questão onde você precisa ter, sim, abastecer o seu coração e a sua alma de toda segurança, porque você tem pessoas à sua volta. Meu pai me ligava todo dia. E minha mãe por chamada de vídeo. Para, filha, não é nada disso não, é uma gripe forte. É, pai, não é nada não. Tá bem? Tô bem. Mal sabia ele muitas vezes que tinha sido o pior dia da minha vida ali. E aí eu não temia por não ver eles. Eu temia pelo que eles iam continuar vivendo. E aí as coisas foram passando. E aí lembra quando eu contei que eu já não levantava mais nas madrugadas? Não era por falta de vontade. Tudo a gente torna um hábito, não é? E eu fazia as minhas orações aí às 5 da manhã, que era o horário já que eu levantava. Aquilo era cômodo pra mim. Eu levantava às 5, fazia minhas orações, já ficava acordada, já migrava ali nas minhas coisas. Meio-dia eu ia pra missa, e ali rezava o meu terço. E assim, tava sendo. E aí chegou um dia assim, nesse dia que o Rubinho me abraçou, que eu tava no meu limite, e eu tava mal porque eu não conseguia vir aqui fazer. E meu pai é quem faz as postagens daqui da palavra do dia, do café, lá no YouTube. Ele criou um canal que ele gosta de fazer isso. E aí, com todo aquele amor e cuidado, ele vai lá e coloca. E aí chegou um dia
que eu falei pra Deus assim: Senhor, que saudade que eu tenho de te encontrar nas madrugadas. Eu tô com tanta saudade de te encontrar pra gente conversar daquele jeitinho que eu deito no teu colo e o Senhor me acolhe. Sim, Carlos, vem toda essa dúvida, insegurança, mas acredita, em Cristo Jesus a gente vence. O mundo, ele tá pecando imensamente quando fala que eu perdi fulano pra Covid. Ninguém perde nada pra uma doença. Nós ganhamos em Cristo Jesus. Nós não perdemos nada, nada para doença alguma, para enfermidade alguma. Nós não perdemos nada. Nós somos escolhidos e ungidos do Senhor para poder viver momentos de situações, para que nós possamos testemunhar o quão grande Ele é na nossa vida. Em nenhum momento, por mais que eu tinha assim, Carlos, assim como você está falando, essa dúvida, essa insegurança, não por mim, mas às vezes pelos meus, de aquele medo de encostar em tudo e parece que tudo tá contaminado e era horrível. Mas aí eu tive o amor e o cuidado de quem me mandava comida todo dia. E eu via tanto amor naquilo, sabe? A Simone, ela me mandava comida pra mim e pro meu esposo todos os dias. E ver esse cuidado de Deus no outro, sabe? Ver o amor dele nos detalhes. E aí, beleza. Passei esses dias do que era pra passar, tudo mais. E ali eu aprendendo de outros irmãos, porque eu ouvia o grupo de oração do Exército de Deus todos os dias, palavra do dia, fazia meu terço, dormia no meio da oração porque o sono era muito intenso. E ali eu fui esquecendo que eu estava com Covid, mas que eu não era parte do Covid. E aí eu fui me fortalecendo. Quanto menos força tinha para respirar, aí eu lembrava da alegria que existia em mim, porque Deus me deu o pensamento que vai além e ultrapassa fronteiras. Então eu não tinha minha voz para pronunciar, mas eu podia fechar os meus olhos e viajar com o Senhor naquela praia maravilhosa onde Ele sempre me leva para se encontrar comigo e correr e brincar comigo naquele lugar. Eu não tinha força para me levantar e fazer uma comida, mas o Senhor cuidava no amor daquela pessoa, no caso da Simone, que enviava todos os dias uma marmita quentinha para mim e meu esposo comer. E quando eu olhava aquela refeição, eu não tinha vontade, porque a gente perde todo o apetite. E aí eu via que o amor de Deus era tão grande que eu olhava assim: Senhor, eu não quero comer, mas pelo Senhor eu vou comer. E naquele momento, nem os meus filhos, nem meu marido, nem minha família era o suficiente para mim tomar decisões. E aí o Senhor começou a usar das situações para mostrar o quão grande Ele era. E aí beleza, e chegou um dia que eu passei tudo que precisava passar. E eu louvava e agradecia a Ele todos os dias. E eu passei a agradecer cada dia mais pelo meu oxigênio. Eu passei a agradecer cada dia mais pela tecnologia, porque a tecnologia era, naquele momento, a forma que eu tinha as pessoas perto de mim. Eu comecei a agradecer por cada amigo. A Paty me mandava mensagem todos os dias, E eu vi o quantas vezes eu era falha de cuidar daquele irmão que às vezes, pela correria do dia, eu não parava para mandar uma mensagem pro meu pai, pra minha mãe. E não era por falta de amor, era por questão de não priorizar muitas vezes. E aí chegou o dia que eu falei isso pro Senhor. Eu falei: Senhor, estou com saudade de te encontrar nas madrugadas. Como eu tô com saudade, mas eu não quero te encontrar para mim poder te pedir uma cura de um Covid. Eu quero te encontrar para mim louvar e agradecer e glorificar o Senhor, para que nós possamos fazer uma festa, porque eu sei que o Senhor, se o Senhor me acordar de madrugada, é uma resposta que o Senhor tá dando à minha cura. E aí, gente, era uma sexta para sábado.
Acho que foi o pior dia que eu tive. Que daí meu pulmão tava bem comprometido direito, né? E então eu tinha muitas dores. E aí era de madrugada, bate na porta do meu quarto. Mãe, deixa eu deitar com vocês. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, não pode. Eles já tinham voltado de Qatar, porque ela tava lá preocupada. E aí eu levantei assim, fui meio longe, coloquei minha máscara e fui levar ela no quarto dela. Quando eu voltei, eu peguei meu celular pra olhar o horário, porque eu lembrei do que eu tinha pedido pra Deus. Aí eu peguei, gente, era exatamente 3 horas da manhã. E ali eu não tinha dúvida que o Senhor tinha me curado. É aí onde entra a nossa ousadia de entender que nós somos ungidos e escolhidos e não ficar esperando daí o resultado de alguma coisa pra gente ter a certeza de que Deus nos promoveu. Não é ficar esperando a promoção de um serviço para entender que eu vou prosperar. Não é ficar esperando qualquer resposta do homem, carne, igual nós, para entender que as coisas acontecem. E aí eu levantei de novo, eu tinha ido deitar, a hora que eu olhei assim, 3 horas da manhã, eu levantei e eu vim aqui pro meu quintal, e eu amo ficar no meu quintal, porque eu consigo ver o céu bem aberto, eu olhava assim pra lua e ficava adorando o Senhor, só falava obrigada, obrigada, obrigada. Eu acho que eu rezei um terço só de obrigada. E eu agradeci o Senhor, agradecia, porque eu tinha certeza já da minha cura. Voltei a deitar e eu vibrava no uhul com ele ali. E pedindo a cura dos meus irmãos. Mas não a cura de um Covid, que aponta no nosso sangue. Mas a cura de almas que entende que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Porque, gente, o que está mais matando não é Covid. O que mais está matando são corações duros por falta de perdão. O que mais mata todos os dias é a atitude que nós temos com o outro que nós amamos e com nós mesmos, não sendo o que devemos ser para poder agradar o coração de Jesus. E às vezes a gente não vai ter a oportunidade de voltar naquilo que foi falado, jamais. O que mais está matando são famílias que estão sendo destruídas pela traição, pelo adultério, pela falta de amor, pela falta de carinho. O que mais está matando é você e eu ter os nossos filhos dentro de casa e tá perdendo eles para um jogo de celular. O que mais está matando é a gente não honrar muitas vezes o trabalho que Deus nos confiou, sempre olhando na frente, querendo o lugar que o outro tá e não fazendo bem feito aonde Ele me confiou para estar. E ali, gente, nesse momento eu peguei, louvei, agradeci, simplesmente eu voltei a dormir. E quando eu acordo no sábado, eu não senti absolutamente mais nada. Nada, como se tivesse lavado com a mão e lavou com o puro sangue do Senhor. Tati, mas você não ficou com sequelas? Fiquei, tenho até hoje. Bastante sequela. Mas vocês conseguem entender que a graça é muito maior do que eu ficar presa à sequela do que eu tenho hoje do Covid? Dá pra entender? Então a gente precisa, gente, de verdade, ser essa luz que leva Jesus. Nós precisamos entender que toda crise gera uma unidade, uma união entre os irmãos, entre as famílias. E isso deve gerar em nós mesmos sentimento. E o sentimento, ele vai esparramar, gente, essa atitude de todos que estão sofrendo. E mostrar também que nós estamos sofrendo com eles, mas que nós estamos com eles a todo tempo. E quando eu entendo que os perseguidos, que perdem ali o seu bem, eles foram envergonhados e tiveram todos os seus bens confiscados, como o Senhor diz ali, né? Mas que eu busco viver a fidelidade em Cristo Jesus e nele eu sou salva e nele eu consigo superar todas as coisas e todas as ocasiões, aí não tem nada que resiste à sua perseverança e sua fé. E por mais que a sua fé seja pequenininha aqui, ó, do tamanho do grãozinho de mostarda, como o irmãozinho falou, o que acontece, gente? A mostarda é a maior das árvores que surge depois. E você vai fazer muita sombra, vai dar muita água fresca para aqueles que às vezes estão no barulho. Então é eu e você que somos responsáveis por apresentar esse Jesus que nós queremos que o outro conheça.
Será que eu estou buscando conhecê-lo verdadeiramente? É essa pergunta que nós temos que fazer todos os dias, e essa pergunta que eu me faço todos os dias. E aí que simplesmente, gente, o que aconteceu? Passou Covid, passou tudo, e o Senhor falou pra mim assim: Tatiane, chega. Eu não quero você mais anunciando o meu nome no teu quintal. No meu quintal? Como assim, Senhor? E aí eu entendi que quando o Senhor vai falar, daí ele fala na palavra dele assim, que tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônios superiores e duráveis. Eu, tá, o que é isso? Eu fazia o café com Jesus, gente, com as minhas consultoras. No meu comodismo, sabe? Na minha zona de conforto. Aonde eu podia errar, eu podia me atrasar, eu podia não entrar, eu podia... Gente, amanhã a gente não vai ter. E aí, quando o Senhor falava que ele não queria mais eu no quintal da minha casa, era que não era pra mim estar na minha zona de conforto. Ele falava que ele queria que, juntamente comigo, ele queria entrar dentro das casas. Eu falava, nossa, então o Senhor vai, eu não vou. E aí foi onde a gente começou o café aqui, no dia 1º de janeiro. Enquanto o mundo estava dormindo naquele dia, por ter farreado às vezes a noite toda. Aqueles que não são iguais a que vocês ainda, infelizmente, porque vocês já entenderam qual que é a verdadeira alegria. Eu estava numa energia, às 6 da manhã, acordada, me preparando para poder fazer o café que o Senhor pedia. Mas depois, gente, eu entendi que não era só um café. Vocês conseguem entender que cada dia que eu tô aqui, Deus permite eu voltar na minha história? O presente é pra mim. Porque Ele fala assim que quando a gente tá cuidando dos deles, Ele cuida do que é nós. Então eu aprendi que hoje o meu choro ele é de mais pura gratidão e alegria. Eu entendi que quando a gente é fiel, as coisas vão acontecer. E as coisas vão acontecer da forma dele. Então, meu convite hoje, para mim e para você, que o Senhor pede para nós, é olhar qual realmente é a Covid que está travando a sua vida, que está travando os teus sonhos, que está travando os seus projetos e a sua conexão com o Senhor. Qual que é? Qual é o lugar, qual é a área da minha e da sua vida que está enferma, não pelo Covid ou por qualquer outra doença, mas pela falta da perseverança e da fidelidade que nós temos que buscar em Cristo Jesus. Então que realmente nós possamos, assim como a gente iniciou, a gente vai encerrar aquele pagode top, entendendo que tudo que parecia ser impossível, que Deus muda a nossa sorte, porque nós somos um milagre, nós estamos aqui. Vai ser nossa oração final e eu quero que você, nesse final de semana, vá para esse seu deserto com Jesus e entenda o que Ele quer de você, qual que é teu chamado e exerça na alegria, exerça na esperança e na dedicação, como homens e mulheres ungidos que nós somos. Amém? Vamos lá? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou até subir o som. Vou voltar aqui. Esse ao vivo tá tudo certo, que a gente tá em família, né? Vou colocar aqui bem alto. Eu quero que agora você faça a sua melhor oração, a sua oração mais louca. Seja dançando, seja exaltando, seja pulando, mas glorifique o Senhor e receba a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja fiel e perseverante. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes, gente? Acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Não desiste, então não desista de Jesus. Olha, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. é que você estiver na frente aí, ó, canta pra Jesus. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, gente, então não desista da sua vida. Não deixa nenhuma depressão te destruir. Não deixa nenhum mal acabar com a sua família. Não deixa nada que o mundo fala lá fora acabar com você, porque Ele não desiste de você. Não importa quem você Agora é no pagodinho, ó. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. quantas vezes você caiu, Quantas vezes, né, gente? quando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa, volta, 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 volta pro Senhor. Ele apaga o seu passado. Ele não desiste da gente. Canta pro Senhor também, você não desiste dele, ó. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca... Sextou, gente, sextou com Jesus. Irmãozinho, não tava inspirada, não. Gente, hoje é um dia que eu não ia entrar aqui. Pensa que a minha enxaqueca, ela tá super atacada. E quando eu tô com a enxaqueca atacada, eu preciso ficar num quarto escuro. E aqui eu tô com muita luz na minha frente. E eu tô suando de dor, de verdade. Se eu tivesse aqui, vocês iam ver que eu tô suando. Mas o amor pelo Senhor é muito maior. E por vocês também, porque vocês já fazem parte da minha história. Vocês já fazem parte desse momento do que Jesus quer. Então bora lá viver um dia extraordinário, maravilhoso em Cristo Jesus. E que vá a merda, enxaqueca, vá a merda qualquer doença, porque o Senhor vive em nós e nós vivemos nele. E todas as coisas velhas passam e o Senhor permanece. E nós só temos hoje para respirar. A gente não tem amanhã. A única certeza que nós temos é hoje, do presente. E que então nós possamos viver esse presente na maior das alegrias em Cristo Jesus. Vamos encerrar fazendo nossa oração. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço por essa sexta-feira maravilhosa, incrível na sua presença. Obrigada, Senhor, pelo Senhor nos proporcionar momentos contigo. Quando, Senhor, que se não tivesse um café, muitas vezes nós conseguiríamos ficar 1 hora contigo. E obrigada, Senhor, por o Senhor nos seduzir no seu amor, no cuidado. Obrigada, Senhor, por toda a sabedoria que o Senhor levou ao homem para que nós tivéssemos tecnologia hoje. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui está, que seja qual for a condição e a situação que ele viva hoje, o Senhor permitiu ele viver a graça de ter pelo menos um celular na mão para poder ouvir o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu Wi-Fi chegar até nós. Obrigada, Senhor, por esse Wi-Fi do amor chegar nos nossos corações. E obrigada, Senhor, pelo Senhor ser aquele que nos mostra que nós temos sim que se adaptar a tudo e a todas as coisas que o Senhor envia, porque o Senhor está em tudo, em todos os lugares. Obrigada, Jesus, por cada casa que o Senhor adentra hoje. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada por todas as coisas, por cada vida, por cada família. E obrigada por não desistir de nós. Que Deus abençoe grandemente. Um beijo no coração de vocês. E sextou com Jesus. Fazem um post bem bonito aí. Coloca sextou com Jesus. Amo vocês. Faz o nosso print.
Acho que foi, né? Fiquem com Deus, gente. Bora trabalhar agora, porque Jesus não vai vir fazer o que da nossa parte, não. Vamos trabalhar.